Eu estava preparando para a ministração do Fazedores na semana passada, um pouquinho antes, e o Senhor falou comigo sobre essa mensagem. No dia 24, eu acho, de janeiro de 2015, eu acho que foi essa data aí, eu compartilhei desse texto com vocês, com a igreja. Obviamente que muitos de vocês não estavam, talvez a maioria de vocês não. E o Senhor me trouxe novamente esse texto ao meu coração quando eu estava preparando a mensagem do Fazedores. E eu gostaria de compartilhar com vocês novamente sobre essa mensagem. Vou pedir que você abra sua Bíblia em Mateus capítulo 20, que conta a história da parábola dos trabalhadores na vinha. E ela inicia assim: o reino dos céus é semelhante a um pai de família. Estou lendo o verso 1. Mateus capítulo 20, o verso 1. Just in case, né? O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha, e tendo ajustado, e isso é interessante essa palavra, com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. E perto da hora terceira, ele saiu e viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. Não acertou o salário, dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. E saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E perto da hora 10ª, ele saiu e encontrou outros que estavam desocupados, e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? E responderam-lhes: porque ninguém nos contratou. E disse-lhes: ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E chegada a tarde, disse o dono da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário. E começando pelos últimos, indo até os primeiros. E vindo os da hora 10ª, receberam 1 denário cada um. Vindo, porém, os primeiros pensaram que receberiam mais, porém, também eles receberam 1 denário cada um. Tendo recebido, murmuravam contra o pai de família e disseram: esses últimos trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas ele disse a um deles: amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e retira-te, eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Não tenho o direito de fazer o que quiser com o que é meu? Ou é mal aos teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém. Pai, abençoa a tua palavra nessa noite, que possamos ouvir a voz do teu Espírito, que ele seja, Senhor, o nosso mestre, e que cresçamos, Senhor, em ti, em nome de Jesus. Amém. Esse é um texto interessante. E repetindo rapidinho, um trabalhador, é uma parábola, é uma história. Jesus está ensinando algo. Ele diz: um trabalhador sai e ele vai na praça onde ficavam os trabalhadores na época, esperando serem contratados. Ele vai às 6 horas da manhã e encontra alguns trabalhadores ali esperando serem chamados. E quando ele os encontra, ele diz: olha, vem trabalhar comigo na minha vinha, e eu vos darei 1 denário, que era o salário de um dia de trabalho. E eles acertaram, toparam, afinal era o salário que se pagava. E eles vão trabalhar. Às 9 horas, ele volta à praça, e tinham alguns que acordaram um pouquinho mais tarde. E aqueles lá, às 9 horas da manhã, chegaram. Ele disse: pessoal, vamos trabalhar na minha? Eu digo: bora, vamos trabalhar. E ele diz: eu vou pagar vocês o que for justo. Eu não sei o que isso significaria na cabeça deles, mas teoricamente, bom, eu não comecei desde as 6 horas, então eu preciso receber aquilo que me cabe a partir do número de horas que eu trabalhar. Ele volta ao meio-dia, tem alguns lá. Ele volta às 3 da tarde, tem alguns lá, chama. E ele vai às 5 horas da tarde, e tem uns lá que não sei onde é que estava até então, mas estavam lá às 5 horas da tarde. E ele chega às 5 horas da tarde, e estava o pessoal lá, e faltava 1 hora para acabar o expediente. E ele diz: cara, o que vocês estão fazendo aí? Então, estamos aqui, querem trabalhar? Eu digo: bora, vamos trabalhar. Então eu vou trabalhar, vamos trabalhar, e eu vou pagar para vocês o que for justo. E ele diz: bora, vamos trabalhar 1 horinha só, já era. E foram trabalhar. E trabalharam 1 hora. Encerrando o expediente, vem todos os trabalhadores, e o dono da vinha chama o seu empregado e diz: paga os últimos primeiro. E todo mundo olhando, ele paga os últimos e dá 1 denário. Ele dá 1 denário, e todos olhando, que era o valor de um dia de trabalho, e eles trabalharam 1 hora e ganharam aquilo. Os outros imaginaram: rapaz, se ele deu 1 denário para a galera que trabalhou 1 hora, tu imagina a gente que está na peleia desde as 6 da manhã. Hoje eu vou fazer a festa, vou chegar em casa, nós vamos levar a nega velha para jantar, né? Vai ser um negócio aqui, vai funcionar. E quando os
os que começaram às 6 também recebem um denário, eles dizem, tem uma coisa errada aí. O mano ali trabalhou 1 hora, ganhou um dia inteiro, cheio. Eu trabalho o dia inteiro, cabeça no sol, recebo a mesma coisa. Não é justo. E aí o dono da vinha diz, deixa eu te fazer uma pergunta, quanto é que eu acertei contigo? Um denário. Eu não estou te pagando um denário. Tá. Então, por que tu está achando que é injusto? Não tem injustiça nenhuma, eu acertei contigo e eu estou pagando exatamente o que eu acertei. Ou tu te incomoda de eu ser generoso? Ou eu não posso fazer o que eu quiser com o meu dinheiro? E de fato é verdade, ou não é? Mas se eu fosse o cara que estava ralando às 6 horas da manhã lá, eu ia ficar chateado, ou não ia? Vamos ser honestos, só entre a gente aqui. Tá bom, pai, eu entendo, dono da vinha, eu entendo, você pode fazer o que você quiser com o seu dinheiro, mas podia ser generoso comigo também, né não? Já que decidiu ser generoso com o cara lá da 1 hora, podia ser generoso comigo, trabalhei 12 aqui, caramba, hein não? Dá uma forcinha aqui, mano, estamos aqui na peleia. E alguns tentam interpretar, alguns teólogos buscam interpretar esse texto a partir da concepção da graça de Deus. E eu gosto da concepção da graça, porque a graça é isso, é um favor imerecido, é aquilo que nós não merecíamos e acabamos recebendo. Quando nós olhamos a partir do viés da graça o texto, nós entendemos que nós recebemos aquilo não por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que Ele fez por nós. O Evangelho da graça basicamente é isso, não é aquilo que eu faço para Ele, mas sim aquilo que Ele fez por mim. Então quando eu olho esse texto aqui, através do viés da graça, ele é interessante, porque de fato nós não teríamos condições de ganhar muito, mas o Senhor nos amou, e Ele derramou sobre nós a bênção, e recebemos o benefício. Alguns dizem que os primeiros eram os apóstolos, e que viriam, e os últimos seríamos nós. Os apóstolos pagaram um preço difícil, duro, sacrificaram, e nós hoje viemos, mais na bênção. Alguns têm essa interpretação, eu gosto dessa interpretação, principalmente porque eu sou dos últimos, Se eu fosse o dos apóstolos, talvez eu não gostaria, dessa interpretação, mas como a interpretação me joga para a finaleira que eu recebo por trabalhar, eu gosto dessa. Mas, independente do contexto de graça, independente dessa ideia de graça, eu queria olhar esse texto com vocês à luz do capítulo 19. Eu queria tentar compreender o que Jesus está explicando aqui, porque ele soa um texto, no mínimo, interessante. Porque essa parábola é uma parábola que nos intriga, E ele encerra a parábola dizendo assim, porque os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Aí a gente fica assim, hein? Tipo, da onde saiu essa frase? Ela saiu do capítulo 19, e se você ler a partir do verso 16, o que nós não vamos, mas você vai ver que ali conta a história do jovem rico. E a história do jovem rico é aquele jovem que chega para Jesus, que era rico, chega para Jesus, e ele diz, Jesus, o que eu preciso fazer para te seguir? Eu já faço isso, faço aquilo, faço aquele outro. Jesus, não, tudo isso eu faço, ele disse. Aí Jesus olha para ele e diz assim, então faz o seguinte, vende tudo que tu tem, e dá aos pobres, e me segue. E a Bíblia diz que o menino fica triste com aquela resposta, porque o Jesus conhecia o coração dele, e ele vai embora. E aí os discípulos estão olhando essa experiência, os discípulos estão olhando o que está acontecendo. Tenta imaginar isso, cara, eles estão ali olhando o menino e tal, e eles vão embora. Aí Pedrão, sempre o Pedro, aparece no discurso. Dá uma olhada aqui. Vamos ler a partir do verso 23. E disse então Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo que é mais difícil um rico no reino dos céus, e outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. E os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito e disseram, quem poderá então salvar-se? E Jesus, olhando para eles, lhes disse, para os homens isso é impossível, mas para Deus isso é possível, porque o contexto não está no dinheiro, mas sim no coração do homem. Era essa a essência da mensagem. E Jesus segue. Jesus olhando para eles lhes disse, esse é o texto, verso 26, e verso 27, então Pedro lhe perguntou, nós deixamos tudo e te seguimos, o que
então haverá para nós? Essa é uma boa pergunta. Então tá, Jesus, o rapaz ali não largou tudo para te seguir, eu larguei. O que eu ganho com isso? O que eu vou ganhar com esse negócio de ter aberto mão da minha vida para te seguir? Qual é o benefício que eu tenho em te seguir? De ter abandonado toda a minha vida, abandonado os meus sonhos, os meus projetos, e abandonado até a minha vida financeira, afinal, eu abri mão de tudo para te seguir. O que eu ganho com isso? Me parece que essa pergunta, ela é da maioria dos integrantes das igrejas evangélicas no dia de hoje. O que eu ganho com isso? A gente não verbaliza esse negócio, porque é feio. Ele não seria moralmente correto. Mas aqui dentro a gente fica assim, o que eu ganho com esse negócio aí? Primeira pergunta que as pessoas fazem, ou a primeira análise que elas fazem, não é nem o que eu ganho, é o que eu perco. É a primeira coisa que elas fazem. Se eu ir para a igreja, eu tenho que parar com isso, com aquilo, com aquele outro. Não é? Se eu entrar nesse negócio aí chamado igreja, se eu entrar nesse negócio aí chamado evangelho, o que eu vou perder? Então eu começo a fazer um cálculo. Aqui, joga para cá, joga para lá, o que eu perco? Até de fato ela ter uma experiência com Deus. Até de fato ela ter um encontro com Deus. E quando ela tem um encontro com Deus, aquilo que ela perderia deixa de ter importância. Ela não está mais nem aí com o que ela vai perder. Ela não está mais nem aí com se as pessoas vão gostar dela, não vão gostar dela, se o círculo que ela está envolvido vai continuar amando ela ou vão repudiá-la, se o status social que ela tem, ela vai permanecer ou vai perder. Ela não está mais nem aí. Ela teve uma experiência com Deus e ela cai de cabeça. Só que a nossa mente capitalista, econômica, ela pensa, beleza, cara, mas o que eu ganho com isso? E aí é o próximo passo. Qual é o meu benefício nesse negócio? Eu já conheci muitas pessoas que abandonaram os caminhos do Senhor, e quando você vai conversar com elas, mano, por que você não continuou seguindo a Deus? Por que você não continuou seguindo o Evangelho? Ele disse, cara, eu fui para a igreja, mano, eu fui para a igreja, mas assim, cara, eu orei pelo meu casamento e não teve jeito. E aí meu casamento não resolveu e já era. Ou eu fui, meu filho lá, orei para meu filho, nada, não resolveu. Eu orei para aquela pessoa ser curada, eu fui lá, disseram que Jesus cura, eu fui e não curou e sai. O que eu ganho com isso? Qual que é o benefício que eu ganho de estar fazendo parte desse negócio chamado Evangelho? O Pedrão chega para Jesus e pergunta, tá, Jesus, e aí, o que eu ganho com isso aí, cara? De ter aberto mão da minha vida para seguir o Evangelho, que benefício que eu tenho? Jesus responde, e ele diz assim, quer saber, Pedrão? Eu vou te responder então, e diz assim no verso 28, e respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais, e herdará a vida eterna. Porém, muitos dos primeiros serão os últimos, e muitos dos últimos serão os primeiros. Jesus assim, Pedrão, quer saber quanto é que você vai ganhar? Bom, quando você sentar comigo, chegar no final, acabar tudo, e eu estiver sentado lá na glória, no dia da glória, vocês vão sentar comigo, vai ser um negócio bem legal. Mas assim, se talvez o futuro é muito tempo para frente, eu vou te dizer o que você vai ganhar aqui na terra. Se você aqui na terra, me abandonar a minha vida e quiser acertar esse valor comigo, um salário aí que você quiser receber, então vai ser o seguinte, você vai ganhar 100 vezes mais, ainda nessa terra, ainda nessa vida. O que você acha, Pedrão? Tá bom assim não? 100 vezes mais, cara. Mas deixa eu te falar um negócio, Pedro. Os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Eu não sei você, mas se eu estou ali escutando o discurso, a minha próxima expressão não seria nem palavras, seria assim, hã? Não é assim não? O cara está falando assim, olha, você vai ganhar 100 vezes mais, porque os últimos serão os primeiros serão os últimos. O que tem a ver esse negócio, velho? O que tem a ver último, primeiro, último, primeiro? Da onde saiu essa frase?
Da onde saiu essa colocação de Jesus, dos últimos, primeiro, último? Entendeu? Não. Então eu vou te contar uma história. Um homem saiu para contratar empregados. E a galera queria saber quanto ia ganhar. Queria saber. E nesse processo de querer saber quanto ganhar, eu acertar um preço com eles. Está entendendo, Pedro? Presta atenção, Pedro, estou te explicando. Cabeção. A galera queria acertei um preço, vai ganhar um salário. Esse é um preço. Mas teve uma galera que depois veio e que eu disse para ela, olha, eu não vou acertar preço nenhum, você vai ter que confiar em mim. Você vai trabalhar para mim, mas vai ter que confiar em mim. Você topa? Topa. Aí vieram outros depois. Você topa trabalhar para mim? Eu não vou te dizer quanto é que você vai ganhar. Você vai ter que trabalhar confiando em mim. Você topa? Topa. Aí vieram os caras dar 1 hora. Trabalharam 1 hora. Você confia em mim? Pedro, deixa eu te explicar. Aqueles que confiam em mim, aqueles que não perguntaram o salário, Pedro, aqueles que não estavam preocupados quanto eles iam ganhar, aqueles que não estavam preocupados quanto eles iriam receber, aqueles que não estavam preocupados, tá, cara, mas e o que eu ganho de dar a minha vida no reino, de dedicar a minha vida para o evangelho, de se envolver com as coisas do reino, de abrir mão de coisas que para mim talvez são tão importantes para seguir? Cara, essa galera que abriu mão de casa, de irmão, de tudo, e não estou dizendo de não dar bola para isso, estou dizendo de amar menos, esse é o contexto, de amar menos. Essa galera que não ficou ali no negócio, tá, mas, cara, como é que vai ser? Aqueles que se jogaram para mim, Pedro, esses caras, no final de tudo, por eu ser misericordioso, por ser um pai misericordioso, ele olhou e disse, cara, eu amo vocês. Eu amo vocês pela entrega de vocês. Eu amo vocês pelo coração de vocês. E Ele nos recompensa. E aí, Pedro, os últimos serão os primeiros, Pedro, entendeu? E ele repete de novo o texto. Os últimos, Pedro, conectando com o texto do capítulo 19. Os últimos, Pedro, serão os primeiros. E os primeiros, a galera que, tá, quanto é que eu ganho? Serão os últimos. Porque muitos são chamados. E aí ele completa, mas poucos os escolhidos. Muitos estão lá, estão aí, disponíveis para trabalhar na vinha, mas poucos de fato são os escolhidos e poucos de fato se fazem escolhidos. A Bíblia diz que o Senhor nos chama dos cantos mais remotos dessa terra e nos chama pelo nosso nome. Portanto, trabalhar na vinha não é uma questão de recompensa, trabalhar na vinha é uma questão de privilégio. Abrir mão da minha vida para servir ao rei não é o quanto eu vou ganhar. Não está envolvido no o que eu me beneficio com isso. Eu vou morar no céu, então porque eu vou morar no céu, eu quero seguir esse negócio. Não porque eu amo ele, mas é que eu não gosto de lá. Eu quero seguir Deus, não é porque eu gosto dele, é porque eu não gosto do outro. Eu quero estar nas coisas de Deus, porque ele é um ambiente legal. Lá os meus filhos vão ter um lugar para crescer, lá vai ser um ambiente saudável, espiritual, emocional, então eu quero que eles estejam lá, porque outro lugar é ruim. Eu quero que se envolva com as coisas da igreja, porque coisas da igreja, tipo assim, é um bom clube de se estar. É um bom ambiente, assim, onde a gente constrói para a galera estar. Então a gente constrói ali aquela tal da comunidade, e a galera curte estar ali. Mas de fato ela não entendeu que ela é um trabalhador da vinha, e que ela foi chamada pelo dono da vinha, para dar a sua vida e dedicar a sua vida ao Senhor da vinha. Tá, mas e o que eu ganho com isso, cara?
O que eu ganho com isso de talvez sacrificar as minhas férias para fazer umas férias missionárias, por exemplo? O que eu ganho na minha vida de abrir mão do meu tempo, de que eu posso ficar em casa olhando TV, de que talvez tenha que me envolver, de cuidar de alguém, de doar minha vida em favor do outro e cuidar de alguém? O que eu ganho com isso? De que talvez eu tenho que sair de um final de semana onde eu estou legal no domingo, porque eu estou na escala de cuidar do departamento infantil. O que eu ganho com isso? Que benefício eu recebo nesse negócio de eu estar aí servindo? O que eu ganho com isso? E aí começamos a fazer um cálculo. E aí diz, não, sabe o quê? Abrindo um parênteses. Ninguém aqui, você entende quando eu digo, eu não estou falando de escravidão desse negócio. Eu não quero ninguém escravo disso, mas da paixão de servir ao outro, do amor de estar envolvido com o outro, de servir ao outro, nisso que eu me refiro. E o que eu ganho com esse negócio? Porque sabe o que, cara? Deixa eu te falar a verdade, para mim é mais lucro ficar em casa, velho. É mais tranquilo, tá de boa. De repente vai perdendo foco. Porque me parece que o meu benefício maior é eu estar sentado ali e consumindo conteúdo evangélico no meu canal do YouTube, que hoje eu consigo assistir até na minha TV. Então, para mim é mais futuro, é mais lucro isso. Porque nós estamos num cálculo matemático do que eu lucro em servir o reino, o que o reino pode me dar. É mais ou menos por aí. O que esse negócio aí pode acrescentar para mim? Ele é algo mais para mim. Meu irmão, me escuta. Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, o Senhor vai te abençoar. Ele vai te abençoar por uma razão simples, Ele é um bom pai. Ele vai fazer coisas incríveis na sua vida, Ele vai mudar a tua história. Ele vai te dar, tu quer saber? Ele vai te dar 100 vezes mais. E não estou reclamando, Ele vai te dar 100 vezes mais porque Ele é um bom pai. Mas tem um caminho melhor, Pedrão. Se tu quiser confiar nele. Se tu quiser abrir mão da tua vida e só confiar nele. Se tu quiser fazer parte dos últimos. Desses últimos que não estão preocupados com o salário acertado, mas que estão só preocupados em trabalhar na vinha. Se quiser fazer parte desses últimos, Pedrão, cara, tem uma surpresa preciosa para você. Meu irmão, me escute. Eu não estou dizendo que Deus vai fazer isso com você. Não quero lhe amaldiçoar. Então me entenda. O Senhor vai continuar abençoando a sua vida, você vai continuar recebendo presentes do Pai, porque Ele é um bom Pai e Ele ama dar presentes para você. Mas digamos que o Pai nunca mais abençoasse você, hipoteticamente falando, deixando registrado novamente. Digamos que o Pai cessasse, fechasse as torneiras dos céus, e você não recebesse mais nada de Deus, e você não conseguisse receber presente nenhum mais, nenhuma cura, nenhum milagre, nenhuma bênção financeira, nada. Nada, como se o céu tivesse cerrado. Eu preciso lhe dizer que ainda assim, a sua devoção a Ele seria totalmente digna e justa por aquilo que Ele já fez por você ao te dar a sua salvação. O fato dele ter resgatado você lá fora e ter trazido você para perto dele é o maior presente que você pode ou poderia ter recebido. E se nada mais acontecesse, ainda assim, a sua devoção a Ele para o resto da sua vida seria boa e agradável aos seus olhos. O que eu estou querendo conversar com você hoje é que eu particularmente me preocupo com a igreja no Brasil, me preocupo com a nossa congregação, de nós não entrarmos nesse negócio de uma economia celestial, tentando entender do como é o benefício e sim levantarmos uma geração de apaixonados, assim como eu preguei no Fazedores, de que perdem a sua vida para poder achá-la. De gente que compreende esse negócio, que diz, Pai, eu estou aqui e eu quero te servir.
Mas como é que vai ser o meu, eu não sei como é que vai ser o meu futuro. Eu não sei como é que vai ser o dia de amanhã, e não estou querendo aqui que sejamos irresponsáveis, mas eu quero poder confiar em Ti. Senhor, eu quero poder dedicar o meu tempo, quero poder dedicar, Senhor, a uma noite da semana, onde eu vou me debruçar sobre o outro. Eu quero, Senhor, poder dedicar um momento do meu domingo para poder amar alguém, para poder me debruçar sobre alguém, mudar a história de alguém. Eu quero poder parte da minha vida e de dizer: Pai, conta com ela, conta com os meus recursos financeiros, conta com o meu coração, conta com a minha paixão, conta, porque afinal, servir na vinha, graça, não é recompensa, é privilégio. É um privilégio que eu e você temos, de ter sido chamados pelo Espírito Santo. Quando o Pai olhou para mim e para você e disse assim: eu te quero trabalhando para mim. Você já imaginou isso? Papai olhou para você e disse: eu te quero comigo. Eu preciso de ti, comigo. Tu quer vir trabalhar para mim? Tu quer vir trabalhar para mim? Aí eu vou, mas quanto? Pedro, presta atenção, Pedro. Presta atenção. Tem uma galera que vai vir por amor. Tem uma galera que vai vir porque é apaixonada. Tem uma galera porque vai vir porque aqui dentro queima pelo prazer de trabalhar na vinha. Papai olhou para você e disse: eu te quero. E de novo, e te chamou, Isaías fala isso, e te chamou pelo teu nome. Te escolheu dos cantos mais remotos dessa terra. E disse: eu te quero. Eu te quero. Eu preciso de ti. Vem comigo. Vamos juntos construir uma história. E aí Daniel 11 fala, do verso 32, e o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Pedro ouve todo esse discurso, e a Bíblia não fala disso, mas a história nos conta. Tem um momento apenas quando Jesus fala com João acerca da morte de Pedro, do jeito que Pedro iria morrer. Mas historiadores contam, e eu não tenho como provar isso a você, a não ser pela história de alguns comentários. Mas Pedro, ele é preso no final da vida, depois de ter dedicado a sua vida inteira a serviço do reino. Depois de ter ouvido o chamado, o pai olhando dizendo: eu te quero na minha vinha, e tu vais ser pescador de homens, como Robson pregou no Fazedores também. E ele chama Pedro para a vinha, e Pedro dedica a sua vida inteira na vinha. E no final da vida ele é preso, não por corrupção, não por dinheiro ilícito, nada. Ele foi preso por pregar o Evangelho. E alguns historiadores contam que Pedro, ele ficou nos últimos meses da sua vida num calabouço onde era em 3 compartimentos, onde lá embaixo, no último, ficavam os piores presos. Todas as fezes e urina dos demais de cima ia caindo para baixo, afinal nada era encanado. E lá embaixo ficavam os piores. Lá Pedro fica por um tempo preso aos pés. No dia da sua morte, eles tiram ele e vão matá-lo. A pena dele, a condenação dele por pregar o Evangelho era a morte. E para zombar de Pedro, porque o mestre dele havia morrido numa cruz, eles pensaram em crucificar a Pedro. E quando Pedro sai da prisão e ele se depara com a cruz, e todos ali nessa expectativa de zombar dele, crucificando, ele olha e diz: não faz isso. Eu não sou digno de morrer como meu mestre. Se porventura forem me crucificar aqui, o faço então de cabeça para baixo. E Pedro é crucificado de cabeça para baixo. Aonde estão as 100 vezes mais aqui nessa terra? Aonde estão as 100 vezes mais que ele havia acertado com Jesus lá em Mateus capítulo 19? Pedro, se tu quiser me seguir, Pedro, eu vou te dar 100 vezes mais. Aonde foi parar esse salário?
Pedro entendeu um negócio, que os últimos seriam os primeiros, e que os primeiros seriam os últimos, e que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Mas aqueles que dizem: sim, Jesus, eu te quero, eu te quero, conta comigo, conta com a minha vida, conta com o que eu tenho, e talvez o que eu tenho não é muito, mas o que eu tenho eu te dou. E o pouco que a gente tem nas mãos de Jesus alimenta multidões. Alimenta multidões. Também foi essa a pregação do Robson um tempo atrás aqui. Tudo que nós temos está na mão da gente. Jesus pergunta ao menino o que ele tem. 5 pães, 2 peixinhos. É nada para uma multidão. Cai nas mãos de Jesus. Olha para Moisés: Moisés, o que você tem? Cara, eu não tenho nada, não sei falar, eu não tenho nada. Então, mas o que você tem? Eu tenho um pedaço de pau. Tá bom. Atira ele no chão aí que você vai ver um milagre. Só se coloca à disposição. Elias diz para o servo: vai lá ver se está chovendo. Volta ao servo e diz: tem nada não, não tem chuva não. Só tem uma nuvem, mas é do tamanho da mão de um homem. O profeta olha e diz: era o que eu precisava. O pouco que eu tenho nas mãos de Jesus alimenta multidões. Amém? Vamos ficar de pé. O Evangelho da Graça é privilégio e não recompensa. Somos recompensados, mas mais do que a recompensa, somos privilegiados de termos ouvido a voz do Senhor da vinha, que nos chamou. E nós podemos dizer: sim, Senhor, sim, papai, conta comigo, conta com a minha vida, conta com o que eu tenho. Eu quero orar contigo. Você que deseja se unir comigo em oração nessa noite, dizendo assim: papai, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Ah, que privilégio que eu tenho de poder, Senhor, te servir. Que privilégio que eu tenho de poder me dedicar a Ti. Eis-me aqui, papai. Você que quer se unir comigo em oração, sai do seu lugar, vem à frente. E nós queremos orar juntos, querer nos colocar juntos ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Ele te chamou dos cantos mais remotos dessa terra, te chamou pelo teu nome e te convidou para fazer parte de um grupo de pessoas que iriam trabalhar na sua vinha, que iriam fazer talvez a missão mais especial que existe na história da humanidade. Que é responder ao chamado do Deus Todo-Poderoso. Onde Ele olha e diz: eu te quero, eu te quero, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua vida. A Tua vida é importante para mim, é importante nesse projeto, nessa estratégia de trazer a salvação à humanidade. Tu é importante, eu preciso de Ti. E esses trabalhadores que ouvem a Sua voz, alguns se preocupam sim com o que vão ganhar, o benefício disso, e não tem problema,
Jesus diz: cara, você quer saber? Eu vou te abençoar, eu vou te mostrar o teu benefício. Mas sabe, tem um caminho que é melhor. Tem um caminho que é confiar de receber aquilo que for justo. Tem um caminho que é melhor de você confiar o seu futuro em mim e dizer: Pai, eu confio em Ti, aquilo que Tu quiseres me dar, seja nessa terra ou na vindoura, seja nesse tempo ou naquele que há de vir, Senhor, eu confio em Ti e a minha vida está nas Tuas mãos. A minha vida está nas Tuas mãos. Se a minha vida Te serve, Pai, eu a entrego a Ti. Eu a entrego a Ti. Vou pedir aos ministradores que me ajudem, de nós estarmos orando e abençoando essas pessoas. Enquanto a galera continua cantando, eu quero orar contigo em nome de Jesus. Pai, eu abençoo, Senhor, os Teus filhos. Eu abençoo, Senhor, a Tua igreja. Eu abençoo, Senhor, cada um desses, Pai, que com amor e com coração, Senhor, tem se colocado diante de Ti. Vem, Senhor, e usa os Teus filhos. Vem, Senhor, e usa os Teus filhos. Vem, Senhor, e usa os Teus filhos. Aleluia. Senhor, eu Te peço, Senhor, que nós possamos compreender, Senhor, o tamanho amor que Tu tens, Senhor, para com as nossas vidas. Que possamos compreender, Senhor, o tamanho do sonho e do projeto que Tu tem para cada um de nós. E, Senhor, nós confiamos no Teu amor. Nós confiamos no Teu amor. Se existe algo que nós podemos confiar, é no amor do Pai. Se existe algo que nós podemos colocar a nossa vida e entregar a nossa vida, é no amor dEle por nós. Ele é um Pai de amor. Ele é um Pai de amor. Ele é um Pai de amor. Aleluia. Aleluia.